Ele duvidou, fez piada, disse que não passava de uma bravata. No final, ele mesmo, o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, acaba de ser sancionado, tomou a Lei Magnish no meio do rabo. E o melhor que eu vou te mostrar aqui neste vídeo é a militância inteirinha da Globo ao vivo, completamente chocada, desacreditada da coragem de Trump, que inclusive mandou essa Lei Magnish pra cima do Xandão com uma surpresinha a mais pra ele e pro Lula. Olha. E agora nós temos no site do Tesouro Norte-Americano a confirmação oficial. O site do Tesouro Norte-Americano afirma que a Lei Magnitsky foi designada, ou seja, foi aplicada pelo Tesouro a Alexandre de Moraes. No site está de Moraes, Alexandre Brasil, com a localização de onde ele nasceu, ou seja, São Paulo, Brasil, nacionalidade e gênero. Os detalhes do que deve ser aplicado a Alexandre de Moraes, o governo norte-americano deve anunciar em instantes. Mas o que a gente já sabe com base na Lei Magnitsky, que há uma restrição a Alexandre de Moraes de viagem aos Estados Unidos, restrição de utilização de algumas bandeiras de cartão de crédito e contas bancárias também em instituições ou corporações associadas aos Estados Unidos. Pode comemorar! E para provar, olha aí a lei aplicada de maneira oficial ao Xandão. O documento, originalmente claro, escrito em inglês, está aí de maneira bem clara, assinada pelo secretário de Departamento do Estado norte-americano, pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deixando muito claro que o fim do Xandão acaba de ser decretado. O mesmo sujeito que sempre se colocou como grande bastião da moralidade, da democracia, da Constituição do nosso país, hoje é o mesmo que, com esta lei pra cima dele, aplicada hoje, 30 de julho de 2025, 4 horas da tarde de uma quarta-feira, está igualado aos piores ditadores do mundo. Até porque essa Lei Magnish só é aplicada para aqueles que infringem direitos humanos, para aqueles que infringem democracias, para aqueles que atentam contra a liberdade, livre manifestação e expressão. Xandão, receba. Imagine você fazendo isso aqui no dia, multiplicado por 7 dias, portanto em uma semana fazendo isso, e multiplicado por 4 semanas fazendo isso aqui no final de um mês, ou seja, 8.400. Saiba que é exatamente isso que eu estou pronto para te ensinar, utilizando a ferramenta mais poderosa da internet, chamada inteligência artificial. As IAs vieram para ficar e eu estou pronto para te ensinar um método que eu mesmo desenvolvi e já estou fazendo com que centenas de milhares de pessoas daqui do meu canal tenham uma nova realidade financeira. Para você saber todos os detalhes, saiba que é muito simples. Eu peço para que você fique até o finalzinho deste vídeo, pois é lá no final deste vídeo que eu vou te explicar todos os detalhes. É uma oportunidade séria, super em alta no mercado de trabalho, onde você vai vir trabalhar comigo aqui no meu gabinete e eu, Felipe Lintz, o seu vereador, vou ajudar você a mudar a sua vida a partir de hoje. Então não se esqueçam, lá no finalzinho deste vídeo eu vou te ensinar como que você vai chegar nestes resultados. E você se lembra quando lá no comecinho desse vídeo eu falei que o Trump mandou essa Lei Magnish pra cima do Xandão com uma surpresinha a mais, em especial pro Lula? Tá aqui, ó. Débora Bergamasco, são 3 horas e 10 minutos. O presidente americano Donald Trump acaba de assinar o decreto que confirma a tarifa de 50% aos produtos brasileiros. Ele aplica 40% adicionais aos 10% que já havia anunciado e com isto, com este decreto assinado hoje, a tarifa total às exportações do Brasil de fato vai ser aplicada em 50%, maior nível aplicado oficialmente pelos Estados Unidos, pelos produtos comprados pelos americanos de um país estrangeiro. Com isso, aquela tarifa anunciada para o dia 1º de agosto agora é um ato oficial anunciado pela Casa Branca e alegando emergência nacional. Diz aqui o texto da Casa Branca. Hoje, o presidente Donald Trump assinou uma ordem executiva implementando uma tarifa adicional de 40% sobre o Brasil, com isso levando o total tarifário para 50%, de forma a lidar com práticas, políticas públicas e ações do governo do Brasil que constituem uma ameaça
inusual e extraordinária à segurança nacional, à política externa e à economia dos Estados Unidos. A turminha militante da Globo, o Xandão, o Lula, a Esbanja, todos eles estavam acreditando que o tarifaço também não iria passar de uma bravata. E a partir de amanhã, esta quinta-feira, 1º de agosto, 50% de produtos, 50% de taxação para cima de todo o produto brasileiro que for exportado aos Estados Unidos. Pois é. E detalhe, a condição que o Trump já deixou muito clara para fazer a negociação deste tarifaço é muito simples, que o Xandão seja impeachmentado, que o presidente Jair Bolsonaro tenha um processo justo, um julgamento adequado, que ao mesmo tempo venha anistia ampla e restrita para ele, Bolsonaro, e a outras pessoas, e que inclusive essa verdadeira perseguição à oposição à direita no nosso país tenha o seu fim decretado. Agora pensa só comigo. A militância da Globo se depara com duas deliciosas notícias. Na verdade, péssimas para eles, né? A primeira, Lei Magnitsky pro Xandão. Ministros Gilmar Mendes e Luiz Roberto Barroso podem ser os próximos, a qualquer momento, com a Lei Magnitsky também. Aí nós temos o tarifaço de 50% assinado pelo Donald Trump. Como que tá o clima por lá, na Globo? Fala pra gente. Eu tinha conversado com uma fonte do Supremo, já na expectativa da Lei Magnitsky, que me disse que se houvesse, haveria, obviamente, reação do Supremo. O que me impressiona é a falta de análise política interna de Eduardo Bolsonaro, achando que ele pode ajudar, de alguma forma, a família. Isso só piora a situação da família, porque une ainda mais o Supremo, une ainda mais a política, que está vendo uma ameaça e um ataque. O ministro Moraes não tem desafetos no Congresso? Sim, tem desafetos no Congresso. Mas tem o tarifaço no meio do caminho. Todo mundo tem alguma coisa para tirar dessa articulação de Eduardo Bolsonaro para reclamar em Brasília. Ontem, conversando com gente da família Bolsonaro, no Supremo, dentro do Congresso, não tem ninguém, repito, elogiando ou agradecendo essa movimentação do Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro está agindo por Eduardo Bolsonaro em nome de Jair Bolsonaro. É assim que a política entende. Não tem outra explicação, não tem nenhuma outra análise circulando nos corredores de Brasília. Eduardo Bolsonaro acabou de postar nas redes sociais dele, eu estava fazendo isso, jornalismo ao vivo é assim, vocês sabem, a gente também se surpreende, a gente recebeu aqui, colocou, porque é na escala do absurdo, né, dessa retaliação e dessa agenda pessoal. E o Eduardo Bolsonaro está dizendo, na postagem dele, que o mundo está olhando para o Brasil, aí ele está aqui comemorando. Os Estados Unidos acabam de sancionar Alexandre de Moraes, e aí ele diz, esse é o recado para mim. Chegou a hora de o Congresso agir. A anistia ampla, geral e restrita é urgente para restaurar a paz, devolver a liberdade aos perseguidos e mostrar ao mundo que o Brasil ainda acredita na democracia. Aí ele fala, não se trata de vingança, mas de justiça. E é isso. Eu contei aqui ontem. O próprio Flávio Bolsonaro, com quem eu converso sobre esse assunto várias vezes, já me disse e repete que a saída para o tarifaço está no Brasil e passa pelo Congresso, a aprovar a anistia. Então, se você olhar, se você for juntando todas as peças dessa discussão, elas caminham para o mesmo lugar. Eles estão pressionando o Congresso para aprovar a anistia para Jair Bolsonaro. Sim. É uma agenda pessoal, uma agenda privada em nome do sacrifício público, Thomas. Que clima de velório é esse? Cadê a militante Liane Cantanhede dando risada que nem uma hiena? Cadê a Daniela Lima também dando risadinha com tom de deboche, falando, olha, eu tenho as minhas fontes aqui do Supremo, os ministros e tal, falaram isso e aquilo, olha, isso daqui não passa de uma bravata, isso daqui não vai dar em nada. Cadê? Andréa Sadi também. Nossa, tá muito caladinha, vocês estão diferentes. Mas por quê? O que será que aconteceu? Calma, militantes da Globo, fiquem tranquilos, petistas. Até porque eu tenho a solução para deixar essa situação melhor para vocês, tá? Para tudo ficar mais calmo aqui. E detalhe, não estou falando da jabuticaba, a mesma fruta que o Lula chegou a oferecer ao Trump na semana passada. Estou falando disso aqui, ó. Faz o L que passa.
Hora de eu te explicar esta conta aqui. 300 é o que você pode fazer num único dia, vezes 7, portanto em uma semana dá isso aqui. Agora se a gente multiplicar vezes 4 semanas, nós estamos falando de mais de 8 mil. E detalhe, tudo que eu falo aqui eu provo, até porque eu, Felipe Lintz, o seu vereador, não vou colocar o meu mandato em risco para te oferecer algo que efetivamente não pode funcionar. Tanto é verdade que eu trouxe o depoimento do Henrique, seguidor daqui do meu canal, que entendeu essa conta que eu fiz aqui para ele e agora não quer parar mais. Olha só. Seu método, fiz aqui todas as aulas e eu quero mostrar o que tem de mais importante que são os resultados. Cara, olha só o meu resultado, todos os dias aqui desse mês tendo resultado. Quero agradecer todo o seu suporte. Eu pude ver que não é um golpe, realmente é algo que faz total sentido. Ó, hoje eu já fiz R$89. Cara, valeu demais. Ou seja, isso aqui não se trata de golpe, joguinho ou qualquer outra armadilha que você já deve ter visto por aí na internet. Estou falando de números reais, de pessoas reais que estão utilizando a ferramenta mais poderosa da internet, que é a inteligência artificial, usando apenas o próprio computador ou celular conectado na internet para fazer estes números que eu estou te mostrando aqui. Então, para você começar hoje mesmo, saiba que é muito fácil. Você vai parar tudo que está fazendo e vai clicar agora mesmo no link que eu deixei no primeiro comentário que está logo aqui embaixo na descrição deste vídeo, ou no link que eu deixei no primeiro comentário fixado também logo aqui abaixo. Imediatamente você vai ser levado para uma outra página onde eu vou te explicar todos os detalhes. E assim você vai começar a mudar a realidade financeira sua e de toda a sua família. E detalhe, estou falando de um método muito simples que não importa se você tem habilidade com a internet, não interessa se você tem 30, 40, 50, 60 anos ou até mais, pois é um método muito simples onde você vai precisar apenas copiar e colar o que eu vou te mostrar. Apenas com seu celular ou computador conectado na internet, repito, estes números que estão aqui, por dia, por semana e por mês, podem ser a realidade. Então não perca tempo, clique agora mesmo neste link que está logo aqui embaixo na descrição deste vídeo ou no link que eu deixei no primeiro comentário que está fixado logo aqui abaixo. Tô te esperando.